Vamos ler a palavra de Deus hoje, no texto que encontramos na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, dos versos de 10 a 18. Assim ensina o apóstolo Paulo: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A palavra de Deus, nesse texto, está apresentando os recursos de Deus para o tempo em que nós estamos vivendo. Como crentes no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos do poder de Deus e do revestimento do Espírito Santo de Deus para enfrentarmos a luta espiritual que caracteriza esse tempo em que estamos vivendo e para termos vitória nesta luta espiritual. O verso de número 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Nós estamos vivendo no dia mau. Esse é um tempo de luta espiritual, de batalha espiritual. E como cristãos nós não podemos desconhecer este fato. Mas Deus não deixou você desarmado. Deus não o deixou sem recursos. Henrietta Mears, no seu comentário bíblico, comentando este capítulo da Epístola aos Efésios, diz: estamos agora numa sala em que está pendurada a armadura completa de Deus. A armadura é dele e não nossa, mas ele nos manda vesti-la. Temos de revestirmos-nos dela toda, a fim de estarmos protegidos. Ela não foi preparada para um museu, mas para ser usada no campo de batalha. Armaduras polidas, penduradas no corredor de nossas crenças, não nos servirão no dia da batalha. Então, irmão e amigo, você que me ouve nesta hora, a primeira coisa que é importante é estar consciente de que você está vivendo num contexto de luta espiritual, num mundo em que se trava uma tremenda luta espiritual. É isso mesmo que o apóstolo Paulo ensina. Ele diz: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Para esta luta, Deus não o deixou desarmado, mas Deus tem os seus recursos e Deus tem a armadura para você. Vamos examinar durante alguns instantes os elementos desta armadura que Deus tem lhe providenciado. Primeiro, o apóstolo diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade é aqui o cinturão do cristão. É aquilo que envolve a sua cintura. Em Isaías capítulo 11 e no versículo de número 5, nós vemos outra vez o relacionamento da verdade com este cinturão. Diz assim a palavra do Senhor: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O fato de estarmos comprometidos com a verdade de Deus nos dá segurança. Precisamos estar
revestidos da verdade de Deus, porque o inimigo ataca com engano, com mentiras, e muitas vezes bombardeia a sua mente com essas mentiras, com esses enganos. E você precisa estar firme na verdade, a verdade da palavra de Deus, abraçar-se na verdade. O crente em Jesus tem de ter um compromisso com a verdade. O crente em Jesus não pode de modo algum abrir brecha para a mentira, para o erro, para o engano na sua vida. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, e Deus não deseja que nós estejamos de qualquer forma comprometidos ou enredados com o engano, com a mentira nas nossas vidas. Portanto, o crente precisa estar comprometido com a verdade, viver na verdade, falar a verdade, fazer os seus negócios no poder da verdade, para que o inimigo não tenha brecha na sua vida. É o apóstolo Paulo mesmo, nesta mesma epístola aos Efésios, que recomenda: não deis lugar ao diabo. Infelizmente, algumas pessoas começam a viver uma vida mentirosa, começam a se envolver com engano, e isso então abre brecha para o inimigo ocupar espaço na sua mente, na sua vida, muitas vezes no seu lar. Então é importante que o cristão esteja revestido, cingido com a verdade, o cinturão da verdade. Mas um outro elemento desta armadura é a justiça. O texto diz: vestida a couraça da justiça. Isso reveste o tórax, reveste toda a caixa torácica. A retidão de Deus é que nos reveste. No momento das tentações, no momento quando o pecado ronda, no momento quando o crente é convidado insistentemente pelo pecado, é importante que ele esteja revestido da justiça de Deus, para que nada tenha poder para envolvê-lo, enredá-lo, e nada tenha poder para lançar um sentimento de culpa no seu coração e na sua mente. É importante então que o crente esteja revestido com a couraça da justiça para enfrentar as tremendas tentações desse dia mau. Um outro elemento da armadura que Deus tem providenciado para o crente em Jesus Cristo é a preparação do Evangelho da Paz. O apóstolo diz: calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Na luta, nós não podemos perder de vista o nosso propósito, que é proclamar o Evangelho. Sim, e esta disposição de proclamar o Evangelho é simbolizada aqui pelos pés do cristão. Os pés do cristão precisam estar bem calçados, porque a palavra de Deus diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, daqueles que declaram as coisas boas, as boas novas, o Evangelho de Deus. Quão formosos são os pés. É usando esses pés que você vai andar nos caminhos que vão levá-lo às pessoas necessitadas do Evangelho, às pessoas necessitadas de libertação, às pessoas necessitadas da salvação de Deus. Portanto, você, no momento quando estiver enfrentando impedimentos ao seu testemunho, quando alguma coisa estiver tentando evitar que você testemunhe de Jesus, que você fale do Evangelho, é nesse momento que você precisa estar com os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. É firmeza de propósito, é decisão de testemunhar de Jesus Cristo, a tempo e fora de tempo, de dia e de noite, em todas as circunstâncias, nas situações favoráveis e nas situações desfavoráveis, a disposição e o compromisso de testemunhar de Jesus, mesmo debaixo do fogo cerrado, da tentação, da perseguição, da oposição, dos problemas, das provações. Os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Em quarto lugar, a Bíblia diz que o crente precisa estar também com o escudo da fé, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé significa confiança, a confiança no Senhor, no poder do Senhor, na proteção do Senhor. Quando o inimigo joga os dardos, as setas, tentando intimidar o crente, setas violentas, venenosas, tentando fazer com que o crente sinta medo, com que o crente estremeça. Nesse momento, você, meu irmão, precisa enfrentar esses dardos com o escudo da fé, na certeza de que Deus o ama,
de que o poder de Deus está todo mobilizado em seu favor, de que o poder de Deus está todo mobilizado no sentido de protegê-lo, e de que aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados, jamais serão derrubados pelo inimigo. O inimigo pode muitas vezes causar preocupação ao nosso coração, mas nós temos a vitória no poder de Jesus Cristo. No tempo do medo, então tome o escudo da fé e a confiança no nome do Senhor, e você terá a vitória. Mas há um quinto elemento desta armadura, é o capacete da salvação. A palavra de Deus diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete é proteção para a cabeça, para uma parte vital do corpo. É essa certeza da salvação, é essa garantia que o Espírito Santo de Deus dá no seu coração de que você é um salvo pelo Senhor Jesus. É claro que o inimigo sabe que a sua cabeça é um ponto vital do seu corpo e ele vai tentar alcançar a sua cabeça. Muitas vezes ele vai rondar a sua mente, vai bombardear a sua mente com dúvidas, dúvidas terríveis, tremendas, colocando dúvidas na sua mente. Ele vai tentar enfraquecer o seu testemunho, ele vai tentar enfraquecer o seu culto, o seu louvor a Deus. O inimigo vai tentar enfraquecer também o seu trabalho na causa de Deus. Mas como você pode enfrentar essas dúvidas que o inimigo tenta colocar na sua mente e no seu coração? Com o capacete da salvação, na declaração firme: eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus, eu quero ser de Jesus, e eu tenho certeza pela afirmação de Jesus que Ele jamais me abandonará, porque Jesus disse: o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque Jesus tem feito a afirmação gloriosa que Ele cuida das suas ovelhas e ninguém as arrebatará da sua mão. Jesus é todo poderoso, portanto Ele pode protegê-lo com essa segurança da salvação e da vida eterna. Mas há um outro elemento nesta armadura de Deus, é a espada do Espírito. A palavra de Deus diz: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante nós observarmos que essa não é a espada do crente simplesmente, mas é a espada do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha com a palavra de Deus. É o Espírito Santo que usa a palavra de Deus para consolar o crente, para fortalecer o crente, para orientar o crente na vida do crente, para dar-lhe os argumentos que vão destronar, derrubar os argumentos falsos de Satanás. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você conversando com uma pessoa que não teme ao Senhor, essa pessoa lhe dá tantos conselhos, essa pessoa diz: faça isso, faça aquilo, abandone o seu Deus, que é nada de igreja, nada de evangelho, que Jesus nada, e você recebe tantos argumentos falsos, tentando desviá-lo da sua firmeza na fé no Senhor Jesus Cristo. Use a palavra de Deus, use a espada do Espírito. Esse foi o exemplo que o Senhor Jesus deu na hora da tentação, quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto. A expressão mais frequente nos lábios de Jesus foi esta: está escrito, está escrito, está escrito. É pelo poder das afirmações da palavra de Deus que nós derrubamos todos os argumentos do nosso inimigo. Eu lembro do caso de uma pessoa que estava recebendo telefonemas anônimos, e naqueles telefonemas anônimos alguém tentava perturbar aquele lar, aquela família, aquele casal, tentava desorientar aquela família. Eles vieram conversar comigo e eu lhes indiquei: toda vez que essa pessoa telefonar de novo, então responda com um versículo da palavra de Deus. E aquele casal começou a fazer assim. Cada vez que tocava o telefone e era aquela pessoa com acusações e tentando intimidar, então eles respondiam com o texto da palavra de Deus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é o nosso refúgio por fortaleza. E assim por diante, socorro bem presente na tribulação. E dentro de pouco tempo, aquela pessoa que estava fazendo os telefonemas anônimos chegou à conclusão que não adiantava argumentar com a palavra de Deus, e cessaram os telefonemas anônimos, e nunca mais eles foram incomodados, porque nada resiste aos argumentos da palavra de Deus. Então esteja firme
estudando a palavra de Deus, memorizando a palavra de Deus, recitando a palavra de Deus, porque ela é o seu maior argumento, é a espada do Espírito Santo. Mas em sétimo lugar, a Bíblia fala da oração e da vigilância, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Quando o inimigo ataca de surpresa, e esta é uma maneira como ele tenta atacar, quando nós pensamos que tudo vai bem, tudo está tranquilo, o céu está azul, de repente uma nuvem vem e toma conta, de repente um problema, de uma hora para outra. Nesta hora você precisa estar firme, vigilante em oração, permanentemente em oração. A palavra de Deus nos mostra o fator maior na nossa vitória contra o inimigo, nesta luta espiritual, nesse dia mau. O fator maior é ter Jesus no coração. A palavra de Deus diz em 1 João, na primeira epístola de João, capítulo 4, versos 13 e 4, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é que está em nós? É Jesus. Eu lhe pergunto, Jesus já habita o seu coração? Jesus já está na sua vida? Você já aceitou a Jesus como seu Salvador? Você já confiou em Jesus como Senhor da sua vida e já pediu perdão dos seus pecados para que Jesus tome conta do seu coração e da sua vida? Só se você tem essa certeza é que você pode dizer, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E esse é o maior fator da sua vitória nesse tempo difícil. Eu desejo que você abra o seu coração para Jesus. E se você já tem Jesus, que você esteja consciente de que é o poder de Jesus na sua vida que lhe dá a garantia da vitória. E que Deus o abençoe muito. Amém.